E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao capítulo que a gente falou na aula passada, né? O período entre guerras. Resolvi dividir o capítulo. Por quê? Senão ficaria um vídeo muito longo, né? Apesar de eu achar que o vídeo de hoje também vai ficar um vídeo longo. Mas acontece muita coisa nesse período entre guerras. A gente tinha que dar um foco na crise de 29, foi o que nós fizemos especificamente na aula passada, e hoje a gente vai falar sobre o fortalecimento e a aparição do fascismo e do nazismo, beleza? Mas a gente não vai ver apenas o caso do fascismo italiano. A gente vai entender que o fascismo ele vai existir em outros lugares do mundo. A gente vai ver o caso do fascismo em Portugal, vamos ver o caso do fascismo na Itália, e podemos até começar a traçar um paralelo com o Estado Novo de Getúlio Vargas, né, que vai ser um governo muito pautado pelo fascismo italiano. E vamos falar especificamente do nazismo alemão. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Fascismo, os casos da Itália e de Portugal. A princípio, a gente precisa entender, né, como está a Europa, e especificamente a Itália e depois a Alemanha, nesse período entre guerras. Né? A Itália, lembrando, ela começa a guerra ao lado dos aliados, né? E depois ela muda para o lado da Entente. A Itália termina a guerra ao lado dos países que são considerados vencedores. Beleza até aqui? Mas isso não vai beneficiá-la. Né? Ela não vai ficar com grandes fatias, né? E grandes conquistas, digamos assim, terras, enfim, com o final do conflito. Beleza? Basicamente, a Itália vai ser um pouco isenta aí do Tratado de Versalhes. Né? Mas vamos lá. Europa no pós-guerra destruída. Crise econômica, óbvio. Né? A indústria europeia, o parque industrial dos países da Europa foram basicamente destruídos. E aqueles que produziam determinado produto viraram, em sua grande maioria, produtores de material bélico. Então a Europa está toda destruída, porque a Europa foi o grande palco da Primeira Guerra, da Grande Guerra. Beleza? Então a Itália no pós-guerra está destruída. Isso vai gerar o quê? Crise econômica. Não tem emprego para todo mundo. Já que as indústrias estão quebradas, a gente precisa reconstruir, a gente precisa se erguer. Desesperança diante da democracia liberal, ou seja, a democracia pautada aí pelo liberalismo democrático, né? O capitalismo, o liberalismo econômico, vai causar uma desesperança na Europa, basicamente na Itália. Depois a gente vai ver o caso da Alemanha. Né? Se tinha uma descrença em que o capitalismo, o modelo liberal burguês, poderia tirar a Itália da crise. Associado a isso, a gente tem que sempre botar os pontos que a crise de 29, a crise do sistema capitalista, vai aumentar essa crise, essa desconfiança, essa desesperança na democracia liberal. Né? Então, a Itália vai estar com uma grande crise econômica, sem uma crença, de fato, na democracia liberal, né? E isso vai fazer com que surjam no país grupos ultranacionalistas, propagando uma saída diferenciada para essa crise. Eu não coloquei aqui, mas está em outro momento, o medo do socialismo. A Revolução Russa em 17, na Rússia, né, de outubro de 17, ela vai causar um grande medo nos países europeus. Né? Por quê? Porque em um momento de crise econômica, em um momento com descrença, em que as pessoas estão passando mais necessidade, um discurso de reforma agrária, distribuição de renda, melhores condições de vida para os trabalhadores, um discurso em que se prega uma sociedade mais igualitária, ganha força nas camadas mais populares. Então, ainda vai ter o medo do socialismo.
Vamos seguir, ó. O regime totalitário italiano ficou conhecido como fascismo. Características dos regimes fascistas, ou seja, essas características são pertinentes a todo regime que podemos rotular como fascista. Vai ser pertinente no caso da Espanha, no caso de Portugal, no caso do Brasil, né? Em outros países também vão surgir regimes fascistas. Mas o nazismo ele é específico da Alemanha. Não vai existir nenhum outro país nazista que não seja a Alemanha. Nazismo é só a Alemanha. O Japão vai ter um regime fascista. O fascismo ele abrange diversos países, mas o nazismo é exclusivamente alemão. Características do regime fascista. Ultranacionalismo, ou seja, além do nacionalismo, um nacionalismo exacerbado, um nacionalismo exagerado, um ufanismo. Presença de líderes e culto às suas figuras. No caso da Itália, a gente vai ter Benito Mussolini, que vai ser um grande líder fascista italiano. No caso do Brasil, a gente vai ter Getúlio Vargas. No caso de Portugal e da Espanha, a gente vai ter Franco e Salazar. Né? O nazismo alemão ele vai ter características fascistas, mas ele vai ter um plus, algo a mais que vai existir apenas na Alemanha. Na Alemanha, a gente pode encaixar o culto à personalidade, ao Hitler. Né? Mussolini vai ser chamado de Duce, de líder, né, na Itália. Ele vai ser o líder do fascismo italiano, assim como o Hitler vai ser chamado de Führer, que é o líder, né, do nazismo alemão. Limitações dos direitos individuais. Os direitos civis são limitados. O Estado está acima de tudo e acima de todos. Né? O Estado é centralizador, o Estado é autoritário, o Estado ele controla tudo. Beleza? Inclusive os direitos individuais, como, por exemplo, a liberdade de imprensa, ela é restrita, o direito de ir e vir, a liberdade de opinião. Isso tudo é restrito dentro de regimes fascistas. O uso de propagandas e símbolos. Sim, o fascismo vai utilizar, assim como o nazismo, uma grande máquina de propaganda a seu favor. Uma grande máquina de propaganda que fale bem do regime, que vai se apropriar de símbolos. Podem ser símbolos nacionais ou não, mas vai se apropriar de símbolos para que ao ver aquele símbolo, você associe aquele governo. Né? Por exemplo, Getúlio Vargas, aqui no Brasil, vai criar a Voz do Brasil, um programa de rádio que existe até hoje, que foi criado basicamente para falar bem, para criar a figura do líder. Então, o fascismo ele vai ter essas características. Uso de força e de violência, perseguição às oposições. Né? O opositor ele deve ser exterminado, extinto. Daí o uso da força para reprimir manifestações contra o regime, a violência contra aqueles que se posicionam contra o fascismo. Né? Então, essas são algumas características aí do regime fascista. Né? Diferenças e semelhanças entre governo autoritário e governo totalitário. Né? Existe uma linha muito tênue aí entre a diferença entre governo autoritário, o autoritarismo, e o totalitarismo. Vamos entender isso aí agora, né? Semelhanças. Obediência dos poderes judiciário e legislativo ao poder executivo. O que isso significa? O executivo, ele manda no judiciário e no legislativo. Os poderes estão concentrados. Deixa eu beber minha água aqui, desculpa, gente. Os poderes estão concentrados na figura do presidente, do líder. O líder, o presidente, ele está acima do legislativo e do judiciário. Ele concentra poderes. Autoritarismo. Conduz o povo à indiferença.
a submissão passiva e a despolitização. Ocorre a abolição de todos os partidos e sindicatos. Totalitarismo busca mobilizar a sociedade, moldando e impondo um comportamento submisso, mais ativo e militante. Existência de um único partido, bem como a presença de sindicatos corporativos. Vamos lá. Autoritarismo conduz o povo à indiferença, ou seja, conduz ao povo à indiferença política. A gente quer pessoas que sejam submissas e passivas e despolitizadas. A gente não quer a participação popular. A gente quer que as pessoas vivam as vidas delas sem participar da política, que sejam submissas àquilo em que eu ordeno, àquilo que eu limito, àquilo que eu determino. Tranquilo? Ocorre a abolição de todos os partidos e sindicatos. O totalitarismo busca mobilizar a sociedade. Eu crio pessoas que vão militar em minha causa. Eu crio um sentimento político naquelas pessoas para elas enxergarem os meus atos como algo beneficente para elas, algo que vai beneficiá-las. Elas vão me defender, elas vão lutar pelaquilo que eu propago, moldando e impondo um comportamento submisso. Elas vão ser submissas às minhas ideias, mas elas vão participar ativamente da política me defendendo. Elas vão participar ativamente da política propagando as minhas ideias. Eu sou submisso, mas ativo e militante. Existência de um único partido, bem como a presença de sindicatos corporativistas. Esses sindicatos eles vão estar atrelados ao governo. Né? O sindicato só pode existir quando está atrelado ao governo. Dessa forma, o governo ele controla o sindicato, controla os trabalhadores. Entendemos, então, a diferença de autoritarismo, que conduz ao povo à indiferença política e à submissão, do totalitarismo, que mobiliza uma sociedade, impondo e moldando para que essa sociedade pense conforme o governo. Né? Tornando o povo militante, mas militante em favor do governo totalitário. Tranquilo? Governo fascista no mundo. Os casos da Itália e de Portugal. Itália. Vamos lá. Grande índice de desemprego, já falamos. Problemas econômicos. Insatisfações com os territórios após a Primeira Guerra Mundial. Lembra que eu falei que ela muda de lado e isso não gera grandes benefícios para elas. Greves inspiradas pelas ideias socialistas no momento de crise em que a população está passando fome. O discurso socialista ele ganha força. Daí vai surgir uma grande impulsão de greves, sobretudo por conta da Revolução de Outubro de 17, da Revolução Russa. Né? E isso vai gerar um medo da elite italiana ao socialismo. A gente vai ter a descrença da democracia liberal, o medo do socialismo e a aparição de grupos ultranacionalistas. Esses grupos ultranacionalistas eles vão aí dar diretrizes, trazer soluções que não passam pelo capitalismo tradicional, liberal, e também fogem ao socialismo. Né? E eles vão trazer uma nova vertente. E essa nova vertente vai ganhar apoio das elites italianas, sobretudo por conta do medo do socialismo e por conta da descrença da democracia liberal. Nesse contexto é fundado o Fátum de Combatimento, organização paramilitar liderada por Mussolini. Em 21, o Fátum tornou-se o Partido Nacional Fascista. Objetivos do Partido Fascista: combater a esquerda e enfraquecer o governo liberal. Então, basicamente, o fascismo ele combate o movimento de esquerda, combate as aspirações socialistas e também é contra a democracia liberal que a gente está falando. Marcha sobre Roma. Os camisas negras exigem a nomeação de Mussolini para o governo. Camisas negras, né, eles são um grupo. Os fascistas, eles são conhecidos como Camisa Negra, e eles vão fazer uma série de ações e fazer uma marcha sobre Roma, exigindo a nomeação de Mussolini para o governo. Em 24, o Partido Fascista obteve uma grande vitória eleitoral através de manipulação. Né? As eleições foram fraudadas.
E com isso levou a um número expressivo, né, da vitória do fascismo, né, italiano. Pouco tempo depois, Mussolini instalou uma ditadura, expulsou os opositores e passou a ser chamado de Duce, guia ou líder. Instaurou a chamada Carta de Lavoro, Carta do Trabalho, documento que organizava a legislação trabalhista, atendendo medidas da classe trabalhadora, mas também reprimindo aqueles que eram contra o governo. Ou seja, ele vai tomar medidas que vão agradar parte dos trabalhadores, mas aqueles trabalhadores que são contra o governo, eles vão receber punições. O regime fascista controlava a política, a economia, a vida privada do cidadão. Ou seja, o Estado está acima de todos, né? Então, o governo fascista ele vai interferir na política, na economia e na vida do cidadão. Tranquilo? Mussolini ele vai conseguir, inclusive, o apoio da Igreja Católica. Ele vai resolver a chamada questão romana. O que é isso? Desde o processo de unificação da Itália, Roma ela não aceitou esse processo de unificação aí, italiano. Então, basicamente, Roma não reconhecia, né, a Itália unificada. Mussolini ele consegue, através do Tratado de Latrão, ele concede um direito a Roma, né? E ele cria basicamente um Estado pontífice independente, ou seja, Roma é um país, o Vaticano ali é um país basicamente é um país dentro da Itália, é um território independente dentro da Itália. Ou seja, com isso Mussolini ele consegue resolver um problema que vinha dos séculos passados, né? Então ele resolve a questão romana e com isso ele ganha apoio da Igreja Católica. Beleza? Crise de 29, investimento na indústria bélica e em obras públicas. A crise de 29 vai acentuar, vai endossar o poder de Mussolini, ele vai investir em indústria bélica e em obras públicas. Beleza? Esse aqui é o símbolo do fascismo, né? Um faccio. O faccio é basicamente essas viguinhas aqui, que a ideia é, uma viguinha dessa só, você consegue quebrar de maneira fácil. Mas a partir do momento que essas vigas estão juntas e ganham um corpo, você tem dificuldade para quebrar essas vigas, né? Daí vem a ideia do fascismo, que unidos eles são mais fortes. Fascismo em Portugal, né? Um cenário semelhante ali da Itália, né? Então vamos direto para o assunto aqui, ó. Atraso em comparação aos países industrializados da Europa. Em 1910, Portugal tornou-se república. Em 1926, sofreu um golpe e se instaura uma ditadura no país. O general Fragoso Carmona liderou o golpe e convocou Antônio Oliveira Salazar para o Ministério da Fazenda. Vejam bem, o fascismo vai ser imposto por Salazar. Inclusive, ele vai ser mais poderoso do que o general Fragoso Carmona. Vamos seguir. Com a morte de Fragoso, Salazar assume o poder. Portugal adotou medidas semelhantes a outros governos fascistas, italianos. O governo de Salazar durou até 1974, ou seja, terminou a Segunda Guerra Mundial, Portugal ainda continuou tendo um regime fascista. Esse governo só vai terminar em 74, na chamada Revolução dos Cravos, que inclusive vai favorecer, né, a saída, a queda do regime fascista português, vai favorecer o processo de independência das colônias portuguesas na África, a chamada independência tardia. Beleza? Nazismo na Alemanha. A Alemanha pós-guerra é um cenário muito semelhante ao da Itália, né? Mas a gente pode falar que a Alemanha, apesar da semelhança, ela está mais sofre mais no pós-guerra, né? A gente tem aí a chamada República de Weimar, ou Weimar, enfim, não sei falar alemão. A República de Weimar ela é instaurada no período entre guerras, só que ela é marcada por um alto índice de
desemprego, miséria, fome, enfim. Porque a Alemanha, lembra lá do Tratado de Versalhes? A Alemanha ela foi considerada a grande culpada do conflito, a grande culpada da Primeira Guerra, da Grande Guerra. Resultado, a Alemanha vai ter que pagar diversas indenizações, a Alemanha vai ter que gastar muita grana, vai gerar uma inflação absurda, a população vai estar desempregada, vai passar fome. E tudo isso acontece na chamada República de Weimar, no período que é chamado de República de Weimar. Beleza? E nesse contexto, assim como na Itália, aumento dos movimentos de esquerda. A gente pode destacar, no caso da Alemanha, o movimento espartaquista, que vai ter ali como liderança Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Né? Rosa Luxemburgo e esse Karl Liebknecht, desculpa, e Karl aqui, eles vão ser mortos, né, durante aí o regime nazista. Né? Em 1920, tem a fundação do Partido Nazista, em 1920. Né? E aí a gente tem a criação, né, da SA, a Tropa de Assalto, e a criação da SS. Né? São aí semelhantes aos camisas negras lá de Mussolini. Crise econômica, obviamente instaurada aí e acentuada pelo Tratado de Versalhes, desvalorização da moeda, que vai rolar aí uma inflação absurda, né? Tem algumas tabelas e algumas fotos também a gente encontra aí, pessoas levando um carrinho de mão, sabe? Aqueles carrinhos de pedreiro, cheio de dinheiro para conseguir comprar um pedaço de pão. O marco alemão, o dinheiro alemão, não vai valer absolutamente nada por conta da inflação. E a gente tem o chamado Putsch de Munique, ou também chamado de golpe da cervejaria. O que é isso? Hitler, aí a gente já falou da criação do Partido Nazista, né? Hitler ele vai tentar dar um golpe no governo, que esse golpe vai entrar para a história como Putsch de Munique ou golpe da cervejaria. Esse golpe não vai dar certo, né? Hitler vai ser preso, vai passar um período na prisão, e esse momento que ele fica na prisão, ele é de grande importância para a gente entender alguns aspectos do nazismo, porque ele vai escrever o chamado Mein Kampf, Minha Luta, né? O livro, né? O livro que tem aí traz as ideias nazistas, né? Da raça ariana, da perseguição ao judeu, do ódio ao comunismo, né? Enfim, vai estar escrito aí, reunidos no chamado Mein Kampf, na Minha Luta. Os anos de 24 e 29, a ascensão de Hitler. Após uma melhora na economia devido a empréstimos estadunidenses, a gente falou lá que os Estados Unidos emprestavam dinheiro antes da crise de 29, a crise de 29 fez a economia da Alemanha despencar mais uma vez. Momento em que os nazistas receberam apoio da alta burguesia alemã que temia o socialismo, muito semelhante ao que estava acontecendo na Itália. Em 1930, Hitler foi eleito primeiro-ministro. Adolf Hitler como chanceler. Né? Incêndio ao parlamento alemão, ao Reichstag, em 1933. Ele taca fogo no parlamento alemão e coloca a culpa nos comunistas. Ele fala que o incêndio foi um incêndio causado pelos comunistas. Isso vai justificar a perseguição àqueles que eram considerados de esquerda. Começa a rolar os chamados expurgos, expulsões dos judeus, dos comunistas, dos anarquistas e de qualquer opositor do regime. Instalação dos primeiros campos de concentração, que vão ser apenas revelados ao mundo com o final da Segunda Guerra Mundial. Aí, em 1933, foi criada a Gestapo, a Polícia Política Secreta. Dentro do governo de Hitler, a gente tem a chamada Noite dos Longos Punhais, a gente vai ter a Noite dos Cristais, em que os bens, as Noites dos Cristais, né? Que os bens dos judeus vão ser confiscados, os judeus vão começar a ser perseguidos, né? A Noite dos Longos Punhais é que Hitler ele precisava de membros, de pessoas que estavam que cercavam ele, né? De pessoas que fossem extremamente devotas e fiéis. Então ele vai mandar executar
membros de membros da SA, diversos líderes da SA vão ser executados a mando do chanceler, a mando de Hitler, para que ele fique cercado de fato com pessoas que o veneram. Em 1934, Hitler de fato chega ao poder da Alemanha e se torna presidente da Alemanha. Começa-se, então, o Terceiro Reich, né? O Terceiro Império. Em 1935, Hitler ele cria a Lei de Proteção de Sangue e Honra da Alemanha, né? Que basicamente nega a cidadania, né? O direito de ser considerado alemão aos judeus e propaga também o ódio a todo aquele que não tem sangue alemão. A lei da cidadania do Reich, que negava a cidadania alemã aos judeus, mesmo aqueles judeus nascidos na Alemanha. Hitler utilizou todo o aparato de propaganda a seu favor, assim como Mussolini. E, nesse momento, ele começa a desobedecer o Tratado de Versalhes. Ele começa a se militarizar, ele começa a não pagar as taxas que deviam, ele começa a invadir territórios, ele bota novamente armamentos na região da Renânia, que é uma região ali na fronteira da França, né, indicando que um novo conflito estava próximo a chegar. Características do nazismo. Vamos lá. Antissemitismo. A gente não falou disso no fascismo, né? Isso é um ponto, né, especificamente do nazismo, o ódio aos judeus. Valorização da teoria do espaço vital. Os alemães, eles precisam o povo ariano, né, o povo alemão, ele precisa ariano segundo a teoria de Hitler, tá, gente? Que estava escrito lá no Mein Kampf. O arianismo é basicamente a crença que os alemães são descendentes, né, os germânicos, basicamente falando, são descendentes de um povo indo-europeu, né, que são mais puros do que os outros, né? Valorização da teoria do espaço vital. Se acreditava que esse povo germânico precisava ter um espaço para o seu pleno desenvolvimento. E apenas o território da Alemanha não era esse espaço. Então, eles tinham que expandir o seu território. Militarismo, nacionalismo, unipartidarismo, enfraquecimento e suspensão do legislativo, concentração de poderes na figura do líder, culto à personalidade, anticomunismo, totalitarismo e antiliberalismo. Ou seja, muito semelhante ao que a gente já falou de tudo na Itália, né? Com a novidade aí que é o antissemitismo. Espanha fascista. A Espanha vai ser um caso à parte porque dentro desse regime vai rolar a chamada Guerra Civil Espanhola. E essa Guerra Civil Espanhola ela é basicamente um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Armas que vão ser utilizadas na Guerra Civil Espanhola vão ser testadas vão ser um teste para a Segunda Guerra Mundial. Divisão da Espanha em dois grupos políticos. Frente Popular reunia grupos de esquerda e defensores da República. Vejam só, a gente vai ter, um lado, pessoas que são de esquerda, mas também que defendem a República. A gente vai ter democratas, uma série de pessoas que não são da esquerda também. Falange Espanhola tradicionalista, partido representante de grupos conservadores e fascistas. Então, a gente vai ter a divisão da Espanha em dois grupos. Aquele grupo que é fascista e aquela galera que é contra o fascismo, reunindo aí pessoas de esquerda e defensores da República. Os comunistas governaram a recente República Espanhola até 1934. Em 1936, liberais republicanos, socialistas e comunistas se uniram para conseguir atender às demandas dos trabalhadores. Então, eles têm uma reunião de grupos progressistas que vão lutar contra o regime, né, que vão tentar atender às demandas populares. Por outro lado, os conservadores de extrema-direita, os nacionalistas, pediam a instalação de uma ditadura fascista. O general Francisco Franco, com apoio da burguesia conservadora,
iniciou um levante contra a República. Aí a gente tem o início da Guerra Civil Espanhola, né? A Guerra Civil Espanhola foi basicamente então uma luta entre a Frente Popular e a Falange Espanhola, né? Que serviu como um campo de treinamento. Que eu falei aí que as armas utilizadas na Guerra Civil Espanhola vão ser um teste das armas alemãs da Segunda Guerra Mundial, porque o grupo falangista, né, vai receber apoio aí da Alemanha, vai receber apoio da Itália. Tem um bombardeio na cidade espanhola de Guernica, né, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. E a Guerra Civil Espanhola termina em 1939 com a vitória dos nacionalistas, que instalaram o governo fascista, que terminaria em 1973. Essa aqui é a cidade de Guernica, né, destruída após o bombardeio. Foi um bombardeio muito desproporcional. As armas utilizadas eram armas muito desproporcionais. E essa aqui é uma pintura chamada de Guernica, feita por Pablo Picasso, que retrata os horrores do bombardeio da cidade de Guernica. Abraço, gente. Tchau, tchau. E até semana que vem.